Meu nome é Plínio Tomás. Eu sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora eu vou apresentar o método Soil Conservation Service, versão 2, o método completo. Agora eu vou apresentar o método Soil Conservation Service, que é muito famoso, né? A versão 2. Eu fiz uma primeira versão muito simplificada, e depois eu mesmo achei que devia fazer uma versão mais estendida, melhor. É essa então que vou apresentar para vocês. Então eu vou dar um monte de dicas, que é importante, né? Uma sobre o período de retorno, né? O Plínio Tomás eu adoto para microdrenagem 25 anos. Alguns adotam 10 anos. Também pode ser adotado 10 anos. Para bueiros, o Plínio adota há 100 anos sempre. Córregos, rios e canais adotam 100 anos. Isso também é feito nos Estados Unidos, no Japão, nos países adiantados. Em telhado, eu adoto no mínimo 25 anos, né? Agora, em barramentos, os vertedores dependem da altura da barragem, conforme o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, né? Então eu tenho aqui uma instrução técnica DPO de 2017 que mostra, né, conforme as alturas, né, você tem os riscos, etc, né? Por exemplo, se a altura é menor que 5 metros, você usa o período de retorno de 100 anos. Mas se tiver pessoas ajusantes, é 500 anos. Se a altura tiver maior que 5 metros, menor que 10, usa 1000 anos se tiver pessoas ajusantes. Eu já usei várias vezes 1000 anos assim. Isso é para efeito do cálculo do vertedor. Então, é bom ter isso aí. São dados bem atualizados do governo do Estado de São Paulo. Ainda da instrução DPO de 2017, eu tenho aqui algumas informações também, né? Numa zona rural, eles adotam 25 anos. Numa zona urbana, 100 anos. Eu adoto, se vai fazer alguma coisa na zona urbana, é 100 anos sempre. Zona rural você pode fazer menor. Geralmente eu sempre gosto de adotar 100 anos. O método Soil Conservation Service, esse é o nome dele, né? É um método bem antigo, 1975 mais ou menos. Ele vai para uma área de 2 km quadrados a 250 km quadrados. Logicamente não é só 250 km, você pode ter várias vezes 250 km, quanto você quiser. Ele foi baseado no programa Hidrograma Unitário que o Sherman fez em 1932. E foi usado também as ideias da American Society Civil Engineers, botou como chuva excedente, aquela chuva que vai passar por cima, que vai dar o runoff, de 1 centímetro. Isso é usado também aqui pela Politécnica, que um colega meu usou isso, o Rubem Porto, né? Cada bacia tem o seu hidrograma unitário. O hidrograma unitário é o hidrograma resultante de um escoamento superficial de 1 centímetro de uma chuva com uma determinada duração, D. Só para lembrar. Opção de cálculo. Existem duas opções. O Plínio adota Excel. Eu faço tudo em Excel. Mas eu tenho vários amigos meus, várias pessoas muito importantes, usam um programa do United States dos engenheiros, né, americanos, que é o REC-HMS. Esse REC-HMS é bastante usado e é free. Você pega na internet. Muito bom. Eu gosto mais de usar o Excel. A minha ideia é sempre usar Excel. Então, as variáveis do método Soil Conservation Service é TA, né? É o tempo de acessão, que é TP mais D sobre 2. Esse TP é o tempo de retardamento do centro da massa do hidrograma, da chuva excedente até o pico do hidrograma. D é a duração da chuva unitária e D é igual a 0,133 TC. Nota, pode adotar geralmente menor que achado pelo D, né? Então, às vezes a gente pode adotar o D, você que adota o D, acha o valor e adota aproximadamente. Quando você adota o D menor, dá mais precisão do que um D maior. Mas não faz muita diferença. Esse aqui é as variáveis, aqui tem onde está o TP, onde está o TA, onde está o D. Dá para ter uma ideia, o TB, do que é o Soil Conservation. O hidrograma unitário sintético, né? O hidrograma unitário sintético que eu posso obter é triangular,
curvilíneo. Eu adoto o curvilíneo. Eu faço Excel, só que você vê esse Excel que eu já falei, né? Existe outra coisa importante que é a convolução. A convolução é uma operação matemática onde duas funções P da chuva subcedente e U do diagrama unitário formam uma terceira Q devido ao Ranoff. Então são duas funções que formam uma terceira. Isso é fácil de mostrar no exemplo que eu vou dar. Então, esse processo de termos de multiplicação, translação do tempo e adição é uma convolução. O pessoal faz muita confusão, dá muito medo, convolution, mas esse é o processo. Usar que tem livros que não falam que fala uma parte do sólido conservation, não fala a parte da convolução, que é muito importante, né? Aqui só temos o hidrograma sintético, né? Curvilíneo e o triangular. O triangular eu não uso. Muitos usam. Não há problema de você usar o triangular também. Tem gente que só usa o triangular, que eu já vi. Eu uso só o curvilíneo. Essa é a relação T sobre TP e Q sobre QP do curvilíneo, segundo o McQueen, né, na página 537. Então, existe uma relação do T sobre TP, que é essa relação que está aqui, né? Isso é essa relação. Só que essa relação, ela não é mais do que a função gama. Essa função gama é Q sobre QP igual a T sobre TP exponencial 1 menos T sobre TP elevado a X. Esse X é esse negócio grande aqui, ó. 0,8679 exponencial PF. Esse PF é usado muito nos Estados Unidos, né? Que eles que inventaram lá, o pessoal que inventou o sólido conservation. O PF geralmente adotado é 484. Então, quando você põe aqui 484 PF, você obtém X 379. Se você botar PF igual a 575, por exemplo, você obtém X igual a 561. Então, o que eu faço sempre é X igual a 379, que se adota nessa equação da função gama. Agora, mais algumas explicações, né? O interessante é que esse fator de pico PF, que eu estou mostrando aqui, o fator típico, né, 484, eu mostrei usado para ver. Existem várias áreas que você pode usar 575, mistas, rurais, etc. Mas o mais interessante é que até hoje eu não vi ninguém que explica direitinho como você usar esses fatores. Então, por isso, há muita dúvida da gente usar. A gente usa sempre o valor que todo mundo usa, que foi feito, que é o valor default. Esse valor default é o valor padrão, 484. Então, se você não tem certeza de usar algumas coisas, não use o valor default. Agora, o número da curva CN, é muito famoso o número da curva CN, né, o curve number. E tem muitas coisas que do curve number é difícil de decidir, né? O primeiro grande problema é classificar o grupo de solos, A, B, C, D. Os americanos fizeram os grupos de solos A, B, C, D. O interessante é que você vê livros em alemão, fala do grupo de solos A, B, C, D. Você lê livros feitos na Índia, A, B, C, D. Todo mundo no mundo usa o que os americanos fazem, grupo de solo A, B, C, D, né? E aí temos que escolher o tipo da cobertura do solo, né? Então, por isso eu vou mostrar bastante informações. Agora sobre o infiltrômetro de duplo anel. Filtrômetro de duplo anel eu vou usar para eu achar a infiltração, a condutividade hidráulica, e para depois eu achar o número do CN, né? Esse é o filtrômetro de duplo anel, embora não tenha usado no mundo todo, mas no Brasil nós não temos norma para isso ainda. Lógico, aqui está colocado em cima para demonstração. Na verdade ele é enterrado, né? Nós temos 2 anéis de aço, né? Você mede a altura, tem uma maneira de fazer. Isso aqui demora umas 3 horas para fazer mais ou menos. Esse é o duplo anel, que é bastante usado. Eu recomendo sempre usar o duplo anel. Aquela caixinha de 30 por 30 por 130, que é feito pela BDT, da NBR 7229, é para esgoto. E aquilo lá não funciona muito bem também. Outra coisa, é difícil você comparar, só não dá para comparar uma com a outra. Não existe nada que compare uma com a outra. Esse aqui é o filtrômetro de duplo anel. Aqui tem algumas informações do duplo anel que eu não vou explicar, só para vocês querem saber mais detalhes sobre o duplo anel, está aqui, né? Aqui também tem uma determinação de infiltração, está no livro do Bernardo, né? Salacia Bernardo. É bem simples de fazer, né? Aqui tem uma curva, é fácil para você achar o valor do K. Então, como eu falei, não temos norma na BNT, mas temos norma nos Estados Unidos. E temos isso aqui, a profundidade geralmente
Geralmente você não faz na superfície, você faz os 30 centímetros abaixo da superfície, né? E se você vai ter uma coisa que vai estar 1,5 m de profundidade, você tem que fazer o teste da profundidade. Por exemplo, uma vez eu sei feito um reservatório de filtração a 2 metros, então eu mandei escavar até 2 metros para fazer, quanto fica mais preciso, entendeu? Então não há regra a quantidade de testes também, a gente não sabe direito, não temos norma para isso, também não temos um teste, né? E geralmente quando você usa isso, você usa o coeficiente de segurança 2, né? Assim, se você achou 26K igual a 26 milímetros por hora, na hora de fazer, usa 13 milímetros por hora. Aqui eu estou falando a necessidade de comparar ensaio. É que já teve vários amigos meus que falam assim, Plínio, eu fiz de acordo com a norma da caixinha, fiz o outro de caixinha de 30 por 30 por 30, e fiz o outro de acordo com o coisa, eu quero comparar. Eu não sei, ninguém fez um estudo sobre isso ainda. A comparação. Não sei como comparar. Eu também não vi ninguém, nem dos americanos, ninguém fazer isso aí também. Então, esse ensaio então, tem muita coisa a ser discutida ainda, né? Então, eu sempre tomo cuidado da bacia de infiltração de fazer esses ensaios. Tem que tomar cuidado com isso, né? Ok. Então, os brasileiros não temos norma. Os Estados Unidos tem a norma STM D33853. A Alemanha tem a DIN 19.682, na página 7. Só dando uma ideia. Aqui tem a norma alemã, DWA A138E, né? Sobre condutividade hidráulica, né? Então ele fala o seguinte, ó, esse aqui é muito interessante, porque nós não temos nenhuma referência sobre isso. Se você tem um terreno onde você tem um especialista que conhece a região, ele fala, ó, nesse lugar aqui, nesse local, a condutividade hidráulica é 15 milímetros por hora. Então, você não precisa botar coeficiente de segurança nenhum, é 1, porque ele tem experiência. Se você faz um ensaio em laboratório, também, se deu 15, é 15 mesmo, né? Agora, você vai fazer um ensaio com análise granulométrica. A análise granulométrica é aquelas análises que você obtém o D10, o D50, o D60, o D50, tudo isso você faz os cálculos. Segundo os alemães, a DWA, você tem que usar o coeficiente de segurança 5. Olha que interessante, 5. Você faz um ensaio de campo de duplo anel, como a gente faz normal, né? Eu saio daquela caixinha de 30 por 30 por 30, o coeficiente de segurança é 2. Quer dizer, se você achou 15, tem que dividir por 2, que é 7,5. Tem uns truques disso. E se você for fazer infiltração. Então tem isso, tem essas coisas. Se tiver um buraco escavado também, que já estão fazendo também na Alemanha, usa coeficiente de segurança 2. Nota, em bacia de infiltração, se for bacia de infiltração, quando não fizer caixa de sedimentação, o coeficiente de segurança é igual a 5. Você tem uma bacia de infiltração que tem que ter uma caixa de sedimentação antes. Se você não fizer, o coeficiente de segurança é 5. Então, se você achou 15, tem que dividir por 5. Então, vai dar 3 milímetros por hora. Isso é feito na Alemanha. O Brasil não tem norma sobre isso. A condutividade hidráulica em milímetros por hora usada na bacia de filtração que eu falei, né? Que, com os dados, né? Se você usa, conforme a coisa, o coeficiente de 2, e conforme as coisas, o coeficiente de 5. Incertezas de filtrômetro e duplo anel, né? Esse é muito importante. Quando o solo logo abaixo da superfície é impermeável ou muito pouco permeável, haverá fluxo lateral, e isso implicará em um valor muito alto da infiltração. O que acontece é o seguinte, você tem um solo com 30 centímetros, 50 centímetros. Eu já vi estudos disso aqui, eu vi que estavam errados os resultados, né? Mas eu nunca, na verdade, eu confiei, porque eu não fiz uma pesquisa. Mas foi feita lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é uma universidade excelente, Santa Maria, que eu já conheço lá. Foi feito em 29 de abril de 2021, não faz muito tempo, né? Tem um trabalho, inclusive, publicado em inglês, né? Estimating Lateral Flow Double Ring. Quer dizer, se eu vou fazer um ensaio de duplo anel num solo pouco espesso, assim, cheio de aluviões, de pedrinhas, assim, de 30 centímetros, 50 centímetros, a água vai dar a impressão que está filtrando muito, mas, na verdade,
o erro é de 90% que foi aferido, foi verificado. Então, é muito importante ver, o erro é enorme. Eu já verifiquei isso, eu já briguei com vários amigos sobre isso aí, o pessoal acha que está certo, não, está errado. A água vai, elas param do lado. Então, tem problema, por isso que é bom saber direitinho o método e os problemas que pode dar com o método, os erros que podem acontecer. Então, nesse estudo que foi feito no Rio Grande do Sul, foi comparado o filtro do problema com uma equação de Richard, né? Então, isso acontece muito no semiárido, é isso que eu vou falar. O semiárido brasileiro que acontece muito isso, onde nós temos solo com pouca espessura, como 50 centímetros. Então, haverá fluxo lateral. E os resultados são imprecisos. Então, solo com 50 centímetros, mais ou menos, que tem no Nordeste, no semiárido, vai ter fluxo natural. O ensaio do duplo anel está errado. Tem que ver outra maneira de resolver, porque o ensaio não está correto. Agora aqui, tem umas coisas interessantes aqui, né? Eu tenho que saber os grupos hidrológicos do solo que o americano definiram. Solo tipo A, B, C e D, né? Quer dizer, se o solo é A, se eu tenho um solo aqui, que esse aqui é o solo que tem mais, maior que 100 centímetros, do United States Department of Agriculture, né? Eu tenho, conforme o tipo de solo, conforme a infiltração, eu acho o tipo de solo. Olha que interessante, né? Então você vê, um solo que faz 50 a 100 centímetros, ele tem uma infiltração. Para eu ser tipo A, tem que ser maior que 144 milímetros por hora. Se ele for maior que 100 milímetros, 100 centímetros, para o tipo A tem que ser maior que 36. Então, se ele for para um solo espesso, como tem uma McQueen, como tem um solo, geralmente, nos Estados Unidos e no Brasil, nas regiões normais, o solo está entre 7,62 e 11. Então, a classificação de solo tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Porque, geralmente, as coisas só conhecem as coisas antigas, não conhecem as coisas novas, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Aqui é um critério que fala em Lexington, é uma cidade dos Estados Unidos, de Illinois. Eu tenho uma coisa de 2020, né? E eles falam uma coisa interessante, né? Se no pré-desenvolvimento o solo for do tipo A, para os desenvolvimentos, depois eles usam o tipo B. Se no pré-desenvolvimento for o tipo B, eles usam o tipo C. Então, sempre eles fazem assim, se você achou no lugar o tipo A, depois que você vai construir, vai ser o tipo B. Nós não temos esse critério, não temos nada que defina isso. É um critério que os americanos fizeram, sabe? Uma cidade lá. Essa aqui é a tabela do número da curva, o cover number, né? Então, eu tenho aqui o grupo de solos, A, B, C e D. Eu tenho aqui o que tem no solo, né? Por exemplo, pastagem. Ele usa muitos campos permanentes, normais, né? Se solo tipo A, é 30. Se for tipo B, é 58. Então, conforme as coisas, né? Se for esparso de baixa transparência, 45. Se for tipo B, é 66. Então, você tem que escolher aqui se é pastagem, o tipo de solo e o grupo de solo para escolher o número da curva CN. Esse aqui é a mesma curva que eu apresentei para vocês guardarem. Esse aqui são os estudos da Antigo, né? Que eu botei em inglês para vocês verem que isso aqui foi mexido há alguns anos, né? Não faz muito tempo, né? Eu tenho esse programa que eu peguei do original do inglês. Estou mostrando aqui, é o 7.2. Só que tem a tabela 7.1, que é a mais moderna, né? Que ela é de 2009. Não lembra que o solo que você vê é de 1975. Então, aqui eu tenho todos os dados em inglês, mas eu já tinha feito antes a tradução em português, né? Esse aqui é o coeficiente composto por McQueen. O McQueen, ele faz o seguinte, ele pega, vamos supor que eu tenho um loteamento grande, né? Eu pego o CN permeável, eu tenho uma área impermeável, F, em porcentagem, né? 50%, por exemplo. Aí eu calculo o coeficiente descomposto. Aqui no exemplo, eu adotei o CN permeável 67. Aqui o DAE de São Paulo, Departamento de Energia Elétrica, ele adota o CN permeável de 60. Eu adotei aqui 67 para adotar, mas o governo do estado adota o permeável de 60.
Aquela cidade que eu falei também, Lexington, lá de Illinois, adota 60 também. Eu já vi várias cidades adotar 60 também, já vi 67. Então, por aqui, nesse exemplo, eu tenho 67 com área permanente, eu tenho 0,50 mais 98, que seria 50%, dá 82,5. Então, ele aumentou, né, o CN. Mas essa parte composto que o Bakunin fez há vários anos, que eu uso também bastante, você consegue usar quando tem, você consegue saber. Agora, se eu tenho uma área rural, eu não sei quando tem área permanente, então tem que dar outro critério. Não é o mesmo critério, é outro critério. Agora, existe uma coisa interessante, né? Quando você faz um estudo, você adota geralmente, que nem aqui, o CN, eu adoto o CN2. O CN2 é uma condição normal, que nem aqui. O CN2 é igual a 75. Se o terreno tivesse super seco, é 57. E se o terreno tiver uns 6 dias que choveu, é 88. Então eu tenho 3 CNs. O CN2, o CN1, que a gente nem usa, e o CN3, que é o CN3, entendeu? Então o ideal era você fazer uma faixa, né? Mas geralmente o cliente não quer saber, com medo, porque a hora que aumentou de 75 para 88, aumenta bem a vazão. Mas se tiver 6 dias seguidos, você nunca pode saber se pode ter 6 dias seguidos de chuva naquele local. É difícil ter certeza que vai acontecer isso. Pode acontecer, pode não acontecer. Então aqui os cálculos, né? Nesse cálculo que eu estou fazendo, tenho 67 minutos de tempo de concentração, né? Nota, a duração da chuva deve ser maior que 25% a 30% do tempo de concentração. Então, o Obediente, que é um famoso especialista americano, ele diz o seguinte, que a duração da chuva que você vai adotar é de 25% a 30% maior que o tempo de concentração. Não é igualzinho, tem que ser um pouquinho maior, não é que nem aqui. 1,3 vezes 67 dá 45 horas. 1,25 vezes 67, 25, deu 39. Então, eu podia adotar uma chuva de 1,5 horas. Se eu adotei uma chuva de 1,5 horas, eu daria uma vazão de pico de 22,35 metros cúbicos por segundo. Mas se eu adotar uma chuva que o Plínio adota normalmente, 2 horas, é 22,17. O interessante é que eu já vi vários especialistas, que eu sempre estou consultando as ideias dos especialistas americanos do mundo todo, e eles falam que quando você tem adoção menor, eles adotam sempre 2 horas. Não adota 1h30, não adota nada, adota sempre 2 horas no mínimo, né? Que eu faço também. Mas dá uma pequena diferença, 22,17, 22,35, não é muita diferença, né? Então o TP é igual a 0,6 TC, o TP aqui deu 40 vezes 24 minutos, né? A duração da chuva unitária do 0,133 TC deu aqui 8,92 minutos, eu adotei a chuva unitária de 10 minutos. Para ficar fácil nos cálculos aqui. Às vezes você podia adotar 5 minutos, 2,5 minutos, entendeu? Quando você adota, melhor da precisão, pouca precisão, mas não tem muita diferença também. Então, o cálculo do TA é o tempo de início da chuva até a vazão de pico, né? Então, o TA é 40,24 minutos, mais 10 sobre 2, né? Que dá 45,24 minutos, ou 0,754 horas, né? A vazão de pico do hidrograma unitário é QP, vai ser 208 vezes A sobre TA. 208 vezes 369, que é a área em quilômetros quadrados, dividido pelo TA, que eu já calculei em horas, dá 10,18, ó, metro cúbico por segundo por centímetro, que eu quero 1 centímetro, né? Então agora eu vou usar a equação gama. Eu uso a equação gama com 2m para mostrar que é aquela equação americana. Então eu uso bastante isso aqui. Então o QP é 10,18 metro cúbico por segundo por centímetro, e o TP 40,94. É só substituir aqui. Eu tenho o Q vezes QP, eu tenho o QP, eu tenho o TP, eu tenho exponencial 1 menos, só aquele 379 que nós já calculamos, né? Então eu tenho essa fórmula aqui, ó, Q em função do tempo. Então eu tenho o tempo, eu não precisa fazer interpolação, nada, né? Eu tenho uma fórmula. Às vezes o pessoal usa a interpolação, mas não precisa, pode fazer isso na raça ali. Então qual usar? Primeira coisa, usar T, a relação T sobre TP e Q sobre QP. Eu já vi vários amigos meus que usam a relação T sobre TP, mas a relação T sobre TP é a função gama. Muitos não têm certeza disso, mas eu tenho certeza. É a função gama realmente, né?
Então, um exemplo aqui, ó, TR igual a 1,5, T sobre TP me deu 22,46. Se eu botar TR 1,5 aqui, ó, usando a função gama, me deu 22,35. Percebe que a diferença é quase nada, né? 22,46, 22,35. Conclusão, você adota o que você quiser. Tanto você adota a função gama como o Plínio faz, ou a relação T sobre TP, Q sobre QP. Agora eu vou pegar uma equação da região metropolitana de São Paulo, feita pelo Paulo São Paulo Vicky, que é uma equação antiga de São Paulo que ainda funciona, né? A idade da chuva, que é a equação tradicional de Keifer e Schuck, que a turma chama, né? Tem a intensidade em milímetros por hora, o período de retorno e o tempo de duração da chuva. A duração da chuva que eu vou adotar é 2 horas. Em vez de 1,5, eu adotei 2 horas, 120 minutos, né? Então, 120 minutos para TR, eu calculei aqui e me deu 39,769 milímetros por hora. Mas não é isso que você vai usar no cálculo, olha. Em 2 horas é o dobro. Então, em 2 horas vai dar 79,54 milímetros. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Agora vamos falar sobre outro assunto, que é a variação da precipitação no tempo, que é o hitograma. Às vezes a pessoa esquece, quando você vai usar um local, fazer o cálculo do Sol com cerveja, eu tenho que saber como é o hitograma da chuva. Existem vários hitogramas. Eu acho o melhor que existe, esse feito pelo Ruff em 1990, ele fez em Illinois e vários estados americanos. É o Ruff que está aqui. Eu peguei, do original do Ruff, eu peguei esses desenhos aqui, né? E o Ruff, ele fez um monte de pesquisa e fez 1, 2, 3, 4. 4 quartis. Primeiro quartil, segundo, terceiro e quarto. Para cada quartil, ele fala que vai da chuva até 6 horas. O segundo quartil vai de 6,1 hora até 12 horas. De 12,1, o terceiro quartil vai de 12,1 hora até 24 horas, o quarto é maior de 24 horas. Geralmente, na prática, a gente vai até 6, é o primeiro quartil. Esse aqui eu peguei do original de Ruff também. É o próprio original do Ruff que eu peguei aqui, para não haver confusão de pegar de outras informações diferentes, né? Tem quartil 1, 2, 3 e 4. E a porcentagem do tempo é 100%, né? É acumulado, porque esse acumulado a gente vai usar para usar o escoamento excedente, né? A interpolação linear para Ruff, né? Uso do acumulado, exemplo, onde aparece 12 aqui, né? Então eu peguei aqui os cálculos de Ruff, que está aqui, ó. Eu botei aqui o primeiro quartil e eu quero obter de 10 em 10 minutos aqui, né? Porque quando eu faço o cálculo não dá 10 minutos, né? Eu faço aqui, ó, 10 por 100, dividido por 100, 100 por 0,1, vezes 2 horas, me dá 12 minutos. Mas eu tenho que fazer tudo em minutos. Eu faço uma interpolação. Existe um programa Excel que já tem isso, faz direto, mas o meu não faz. A chuva excedente, que é usada, chamada Q, do Soil Conservation, né? A chuva excedente, então eu tenho aqui o Ruff, né? O quartil, né? Eu tenho o tempo, o Ruff, o quartil que tem aqui. Eu tenho o acumulado do Ruff, né? Então aqui eu vou ter por faixa, eu vou ter o valor aqui, e aqui eu vou ter por faixa, depois eu tenho aqui em centímetro. Como eu vou usar centímetro, por exemplo, se eu usei aqui 1,85 milímetros, eu tenho que dividir por 10, dá 0,185, eu tenho 0,19. Que aqui é 65, é 0,65 centímetros, né? Então, para eu usar esse valor aqui, eu vou comparar o que tem aqui, ó. Eu vou usar isso que o Q igual a P menos 0,2S quadrado sobre P mais 0,8S. Então, esse Q é o runoff, é a chuva excedente que chama. Esse que eu vou calcular a água que cai por cima. P é a precipitação. Então, eu tenho a precipitação, o potencial máximo de retenção, né? É o S, né? Esse S, 25.400 dividido por CN, menos 254, é um número empírico. Uma vez alguém falou para mim, eu tenho cálculo aqui. Não tem cálculo isso aqui, é empírico isso aqui. E dá certo. Usar que foi feito isso, esse potencial máximo é usado no mundo todo, e o mais interessante é que dá certo. Não tem muita explicação isso aí. Discussão sobre a abstração inicial, né?
Voltando aqui um pouquinho, lembra que eu botei P menos 0,2S, né? Por que botou 0,2S? Esse 0,2 é a abstração inicial, que quando chove, a água fica nas folhas, fica na árvore, fica nas calhas, fica aderida a vários lugares. Então, a abstração, o valor normalmente adotado no mundo é 0,2, que é 20% que perde, né? Mas é interessante isso que Hawkins e vários outros já fizeram pesquisa, acharam 0,005. Eu vi uma pesquisa outro dia, feita na Grécia, também achou 0,05. Mas, na verdade, você não sabe bem o que adotar, entendeu? A verdade é o seguinte, em áreas rurais, pode usar o 0,20. Outras áreas que não é rurais, nas cidades, usar o 0,05. Mas não tem uma certeza absoluta disso aqui, né? Porque, geralmente, quando a turma não sabe, não quer pensar nisso aí, adota o valor default, o valor padrão, que é o valor padrão, que é 0,2S. Todo mundo adota, mesmo os americanos também, ninguém sabe direito, ainda não está resolvido direito qual que vai ser adotado. Se você botar valores aí, você pode dar chute e alguém pode não gostar do valor que você vai achar. Então o que você faz? Se você não tem certeza, usa o valor default, o valor que todo mundo usa, 0,2S. É o que eu faço também. Aqui, a chuva 0,2S aqui, ó. Ó, eu achei aqui, eu tenho o CN, que eu tenho aqui, 82,5, achei 53,88 milímetros. Não esquece que está aqui em milímetro, né? O 0S, 2S é isso aqui, 1078, 08S. Aí você tem essa fórmula. O interessante é que esse P é o P acumulado. Esses são os truques. O truque de fazer esses cálculos, né? Então, na primeira linha eu tenho P igual a zero. E como que é igual a zero? Se P é igual a zero, é tudo zero, não pode ser negativo, né? Na segunda linha eu tenho 21,7 milímetros acumulado. Então, 21,7 menos 25,08, né? Tudo isso elevado ao quadrado, 21,7 mais 43,7 é 1,85. Então, tem que dar uma acertada ali. Na terceira linha, então, eu vou fazendo linha por linha, eu tenho todos aqueles valores lá voltando um pouquinho. Então, eu peguei a linha por linha, eu fiz aqui o que a precipitação total, o acumulado, aqui por faixa. Eu usei a primeira linha 1,85 e 8,36. Aí eu vou obter aquela duração da chuva, né, que eu vou também comentar agora. A duração da chuva deverá ser próxima do tempo, né? Eu já falei. E sou obediente, já falei sobre isso. Então, não esquecer das vazões base também. A vazão base, quando é área rural, a gente põe 10%, 5% ou calcula. Quando é área urbana, a gente não põe nada. Esse aqui é o diagrama sintético do Soil Conservation, onde nós usamos a convolução, né? Eu dei um exemplo aqui só para ver. Então, aqui eu vou pegar aqui. Eu coloquei a variação aqui do tempo de 10 em 10 minutos. Olha na vertical, na primeira coluna à esquerda, 0, 10, 20, 30. A minha função gama está 0, 0,9, 484, 0,7. Agora na linha horizontal, onde está escrito minutos, gama, está 0,19, 0,65, em centímetro. A parte superficial, o escoamento superficial que está aqui, ó, em centímetro. O que faz a convolução, a famosa convolução? Eu vou pegar o valor 0,9 aqui e multiplicar por 0,65 e vai me dar 0,68. Eu pego 0,9 por 0,65, me dá esse 3, coisa. É uma coisa simples, você tem no Excel, se alguém quiser, pede para mim, eu te mando isso aqui, que é uma coisa muito moleza de fazer. Você faz a chamada convolução, que não há problema nenhum. É a operação de duas funções formando uma terceira função, né? Então, o que eu falei, vai dar aqueles valores todos, e depois você soma a linha toda ali, ó. Depois você soma a linha toda, dá o valor total ali. Dá o valor total, se tiver vazão base, se não tiver zero, então tem o valor total aqui. Você tem um diagrama sintético, né?
Então é bem simples o cálculo da convolução. A evolução que eu adoto é muito simples. Existe um outro tipo de cálculo de convolução que eu nem conheço direito como é que fez, baseado no tempo área, no método de Clark. O método de Clark eu conheço, mas eu nunca usei um outro tipo de tempo área que eu coloquei ali. Mas eu sei que existe esse tempo área que é baseado no método de Clark, né? Eu sei que o programa da Alsace, o REC HMS, ele não usa do jeito que eu calculo, ele usa diferente com o método de Clark. Esse aqui é o REC HMS que adota a convolução, o método time area. O tempo área é o método, está no método de Clark. Eu não uso isso aí, só para saber que existe isso e está certo também. Então, o método da convolução é usado não só no Soil Conservation, é usado no método de Snyder, de Clark, de Denver, de Spee e outros, né? Então você tem aqui um hidrograma de cheia. É o tempo e a vazão. Agora, mais algumas ideias. O Subramanian, que é da Índia, um professor muito famoso na Índia, tem livros dele em inglês que eu tenho, ele fala o seguinte: se usar o meu Soil Conservation para área menor que 2 km², que ele fez pesquisa, dá erros grandes. Então, não use o Soil Conservation menor que 2 km². Tome cuidado. Segundo o professor Subramanian, ele afirma isso categoricamente, que dá erro grande. Eu já vi gente, às vezes, colocar sem querer, calcular que está fazendo bonito, está dando erros. O método racional é para menor que 2 km². O Soil Conservation é acima de 2 km², a 250 km² por várias faixas de 250 km². Então eu posso fazer do jeito que eu quiser essas dicas que tem aqui, que não são muito complicadas. Então as áreas são para cima de 2 km², não vai querer... Eu já vi amigo meu que quis esnobar, então ele fala: eu fiz um negócio tudo com só com cerveja, uma arazinha Michuruqui. Está errado, o conceito está errado. Toma cuidado com isso. O roteiro do Soil Conservation, eu fiz um roteiro aqui, mas não tem muita coisa importante para falar, né? De modo geral, você pega a equação que existe na cidade ou na região. Se você não tem uma equação, você pode procurar o programa Pluvio 2.1 da Universidade de Viçosa. E também, se você tem dados bastantes, você pode usar o método de Gumbel. Pega o método de Gumbel, desagregação das chuvas, você pode até fazer uma equação da chuva, essas equações normais de intensidade de chuva. Então tem várias maneiras. Primeiro, consulta a equação oficial que existe, ou vê no Pluvio 2.1 de Viçosa, né? Ou então você usa Gumbel. O Gumbel é muito usado, né? O bom de usar Gumbel é que às vezes tem equação muito antiga, e às vezes com a mudança climática nós temos chuvas que o local que pode estar aumentando ou diminuindo, você não sabe direito. O ideal é, se tiver 60 anos de idade de precipitação, é usar os 30 últimos anos, entendeu? Por causa dos problemas da evolução das precipitações, das mudanças climáticas no mundo. Então, eu estou fazendo algumas coisas aqui de teste, né? Eu peguei essa área de 369 km², com tempo de concentração de TC, e na verdade eu usei o peso de retorno de 25 anos, né? Eu usei o hidrograma de Ruff, primeiro quartil. Se você usar a chuva de 2 horas que eu usei, deu 22,14. Se eu usar a chuva de 4 horas, deu menor. Com 6 horas, deu menor. De 12 horas, deu 14. Em 24 horas, deu 13,70. Então, na verdade, você tem que usar uma chuva pertinho do tempo de concentração. Esse é outro teste que eu fiz para uma área maior, de 149,8 km², né? Eu fiz o teste e usei o mínimo de 30%. Se a duração da chuva for de 12 horas de Ruff, me deu 233. Se for de 24 horas, dá 218. Então eu tenho que usar mais perto do tempo de concentração. Cuidado com isso. Então o CN é sempre complicado usar, né? Que eu já falei. Você sempre calcula para o CN2. O CN na condição 3 é 88% de probabilidade de runoff. O CN na condição 1 é 12%. O CN na condição 1 não vale nada para mim. Eu sempre bom CN2 ou CN3, né? O interessante é que existem os cálculos, como o CN2 aqui é usado, você pode calcular o CN1 ou o CN2. Eu tenho um cálculo aqui. Tem uma fórmula, né? Até o momento eu não vi nenhum
uma maneira correta de decidir se deveriam adotar o CN3 ao invés do CN2. Às vezes, depois que há uma enchente assim, de 6 dias direto, assim, a pessoa fala, pô, por que você não calculou para o CN3? Como é que você vai adivinhar que vai dar 6 dias de chuvas direto no local? Pode ocorrer, mas é complicado, porque aumenta bastante os custos das obras. Então tem coisa que ainda ninguém sabe decidir ainda. Então, eu estou comentando sobre o vetograma da chuva de Ruff, da chuva excedente, aquelas coisas que eu já comentei sobre a convolução também. Agora, outra coisa que eu acho importante é saber, que eu já fiz isso em Excel, que eu estou falando, a soma de hidrogramas, né? Como existe uma linearidade, eu posso somar e trasladar os hidrogramas. É muito interessante isso aqui. Então você tem coisa aqui interessante sobre isso, olha aqui, ó. Isso aqui, eu tenho aqui, ó, uma área aqui, outra área do lado aqui e outra aqui. Eu tenho um lugar aqui embaixo, onde tem um riozinho aqui, eu posso trasladar esses dois aqui, eu posso somar e trasladar para cá. Esse aqui eu posso pegar, trasladar para cá e somar. Eu posso fazer a soma e trasladar os hidrogramas. Esse aqui eu peguei de um livro alemão, até o ponto eu pego aqui. Isso aqui é coisa que eu peguei dos americanos para ver como é que pode ser feito isso aqui. Às vezes eu já fiz coisas, talvez, usando o próprio método racional, eu posso somar e trasladar também. Aqui eu posso somar e trasladar. Eu já fiz isso em Excel e funciona muito bem. Isso aqui eu uso do método racional que eu posso trasladar e somar, faço um hidrograma final. Agora, outra coisa importante que eu quero mostrar é a análise de incertezas de primeira ordem, né? A incerteza que eu fiz do Soil Conservation Service, eu achei incerteza de 0,30. Ela depende do P, da precipitação do CN, né? Então, a incerteza tem muito erros, né? Eu fiz um exemplo aqui baseado nos estudos feitos pelo Bisla e Singh, né? Feito pelos americanos, professores, aquele estudo que você usa derivadas, tudo que a gente calcula, eu peguei aqui o coeficiente de variação de Q do Soil Conservation, dessa formuleta grandona aqui, né? E eu calculei essa formuleta grandona para um CN, vários CN50, CN75 e 90, e achei os valores do coeficiente de variação um pouquinho diferente, mas em média da CV é igual a 30%. Na verdade é o seguinte, se você usar o Soil Conservation, você vai ter um erro de 30%. É uma coisa que ninguém gosta de tocar nesse assunto, é um assunto meio chato, é muito chato até você comentar com o cliente esse erro de 30%. Mas que existe o erro de 30%. Quando você tem os erros no CN aqui. Então a incerteza, outra coisa, eu já fiz uma incerteza no método racional. No método racional eu achei 34% de certeza, coeficiente de variação 0,34. No método de Money, se você usar a fórmula de Money, ele tem 30% de certeza. É muito interessante aqui, tem os dados de certeza de Money. Então, o método Soil Conservation usando o hidrograma triangular ao invés do curvilíneo. Eu também posso usar o triangular, porque eu não ensinei o triangular. Agora eu vou ensinar o triangular como é que é feito, né? Esse aqui é o tempo de concentração. O governo do estado de São Paulo usa muito aqui o California Curvature Practice, né? Essa fórmula aqui é 57, L elevado a 1,15 e H. Esse H é a diferença de cotas, né? E esse L em quilômetro. Eu tenho TC em minutos. Esse é o California Curvature Practice. Outra maneira que tem de calcular a declividade, que é aconselhado pelo Departamento de Águas Gerais do Estado, é usar essa fórmula aqui do S. Essa é a declividade, de slope, né? Então tem uma maneira de calcular que está aqui. Essa maneira de calcular é usada no mundo todo, porque às vezes você pode calcular e dá muito erro. Se você for aprovar no governo do Estado de São Paulo, por exemplo, tem que usar essas fórmulas. Não há muita diferença, não. Às vezes a turma tem muita diferença, mas não dá. Hidrograma unitário triangular. Eu vou mostrar o triangular porque eu mostrei o curvilíneo, não mostrei o triangular. Estou mostrando o triangular. O QP é 2 vezes A vezes 10 elevado a 4 dividido por 60 vezes 2,67 TP. Em metro cúbico por segundo
por centímetro, né? O TP é 0,06 TC em minutos, a área em quilômetros quadrados. Então deu um exemplo aqui, 369 quilômetros quadrados, eu tenho o TC, tenho o TP, achei o QP aqui, deu 12,1, deu um pouquinho diferente do outro deu um pouquinho menor. Faço o mesmo procedimento que é feito com a relação Q sobre QP, né? Do curvilíneo. Então eu achei o máximo, que é máximo 25,8 metros cúbicos por segundo, na vazão de pico. Nota, usando a relação Q sobre QP, para os mesmos dados, obtive Q de pico 22 metros cúbicos por segundo. Pode ser usado, não há muito problema também. Esse é o hidrograma triangular adimensional feito pelo vanelista, né? Ele põe 2,67 TP. Tem aqui 2,67 a variação que tem de 0 a 2,67. Agora aqui é o método TR-55, Technical Release 55. É uma coisa menorzinha do que o Cycle Observation, onde você pode usar abaixo até de 2 km². Esse você pode usar. Mas esse TR-55, eu já usei bastante esse TR-55 usando o LEED, né? Porque aí tem os tipos de chuva. Então eu tenho o QP, o QU, o A, o Q e o FP. Tem esse TR-55. No Brasil a gente quase não usa, porque nós não temos tipo de chuva. Olha que interessante. Os americanos têm tipo de chuva, 4 tipos de chuva. Chuva 1, 1A, 2 e 3. O Brasil não tem isso. Aqui só a biografia que eu usei. Tem tudo marcado aqui na biografia. E qualquer coisa, meu nome é Plínio Tomás. Eu tenho um site com mais de 54 livros digitais, pliniotomaz.com. Quem quiser escrever para mim, pliniotomaz@gmail.com. No YouTube tem mais de 100 e poucos vídeos, né? Plínio Tomás Engenharia. Muito obrigado.